Paz do Senhor, irmãos. Bem, os irmãos aí do Paineira, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de eclesiologia, ou estudo da igreja. Dando sequência hoje aqui na página de número 19, capítulo de número 2, falar um pouco sobre a definição do termo igreja. É um assunto um pouco complexo, né, irmãos? Visto que muitos irmãos confundem essa ideia de igreja com os templos, né? Então, há uma diferença aí. O que é templo e o que é igreja. Igreja somos nós, eu e você. Aonde nós congregamos são templos feitos, como a própria Bíblia diz, por mãos de homens. Nós, sendo igreja, nós frequentamos estes templos para nos reunirmos e adorarmos a Deus nestes lugares. Mas é comum a gente ver as pessoas relacionar os templos com a palavra igreja. A princípio eu não vejo um problema, né? Se você não tem um estudo quanto a isso, não tem problema nenhum. E eu acredito também que não é pecado você usar este termo. Mas, como a gente está dentro de uma aula teológica, é bom a gente nos atentarmos para este termo, esta palavra chamada igreja, e tentarmos compreendermos um pouco este termo, e ver que há uma diferença sim, e algumas coisas a gente precisa compreender melhor referente a este termo, certo? Na página de número 19 diz o significado básico do termo igreja. A gente viu desde a aula primeira a palavra eclesiologia, o estudo da igreja. A gente tem que compreender qual é esta igreja. Esse estudo vai fazer notórias ordenanças, ministério, missão, reino de Deus na terra, vai englobar um pouco toda essa ideia que a gente tem da igreja. Página de número 19 diz assim, o significado básico do termo igreja. A igreja é um aspecto da doutrina cristã sobre o qual praticamente todos os crentes e descrentes têm uma opinião. Em parte é porque, sendo uma instituição da sociedade, a igreja pode ser observada e estudada pelos métodos da ciência social. Sendo uma igreja parte da sociedade, é natural que haja da parte da sociedade ou dos estudos uma ideia de tentar compreender esta igreja terrena, como é constituída, do que é constituída, balizada e formada, onde, quando e em quem esta igreja está formalizada. Esta ideia de igreja, irmão, ela vem do termo chamado eclésia. Eclésia, né? Ela tem um prefixo, o ek, K. Eclésia indica no grego que o povo reunido, composto de cidadãos livres, e não a massa comum do povo. Um exemplo disso, vemos em Atos 19:39, a palavra juntamento, e no original eclésia. É legítimo que a precede significa de acordo com a lei legal. Não era qualquer um que fazia parte de uma eclésia. Clésia é um substantivo original do verbo kelin, significando chamar, convocar, reunir pessoas para um determinado fim. Então, a ideia de eclésia, a ideia é de chamados para fora. Agora, por que essa ideia de chamados para fora? Segundo os historiadores, os legisladores gregos, quando faziam uma reunião
e iam deliberar algo de suma importância, eles chamavam esses legisladores para fora do tribunal, em praça pública, e assim deliberavam as ações que eles iriam tomar a respeito de determinados assuntos diante de toda a sociedade. Então a ideia de chamados para fora eram os legisladores que ficavam dentro dos tribunais, eram chamados para fora do tribunal para deliberar fora do tribunal à vista de todos que ali estavam. Era uma espécie de tomar uma decisão de transparência, a palavra é essa, era uma espécie de transparência, tomar uma decisão onde todos da sociedade iriam ver a decisão que foi tomada por eles. Então, a gente usa esse termo assim equivocadamente quando fala igreja, eclésia, chamados para fora, aí muitos dizem assim, chamados do mundo para fora do mundo. Não é assim a expressão que a gente usa? Chamados do mundo para fora. Irmão, a gente continua no mundo, irmãos. A gente não foi tirado do mundo, a gente não foi chamado de fora do mundo, a gente continua no mundo. A ideia que a gente pode aplicar aqui, mais correta seria quando a Bíblia diz chamados para fora. Qual é a ideia que tinha de eclésia? Chamados para fora, quando os legisladores eram tirados de dentro dos tribunais e levados para fora para dar uma sentença, para dar resposta à sociedade de algo que eles começaram lá dentro. Então a ideia mais correta e ser aplicada quando a gente fala chamados para fora, nós estamos dentro da igreja e somos chamados para fora. Então nós estamos dentro da igreja e somos chamados para fora. Para fora onde? No mundo, para aí sim nós deliberarmos uma palavra daquilo que nós já aprendemos, já entendemos, do que foi decidido. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós lemos, entendemos e compreendemos, a gente chega à conclusão do que vai acontecer. Então nós compreendemos isto que vai acontecer e levamos para fora. Para fora quem? Para o mundo. Ver qual é a decisão que a palavra de Deus já destinou para aqueles que aceitarem e para aqueles que não aceitarem a palavra de Deus. Conseguiu compreender? A gente tem uma ideia equivocada de dizer que eclésia chamados para fora do mundo, né? Chamados do mundo. Não, a gente continua no mundo. A gente continua neste mundo ainda. Jesus vai dizer certa feita, se eu não me engano é João capítulo 17, deixa eu ver se eu acho aqui, se é isto mesmo. Capítulo 17 de João, verso de número 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre deste, ou que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, a ideia do Senhor não é nos livrar do mundo, é nos livrar do mal deste mundo. Então nós estamos aqui, nós continuamos aqui agora pregando o evangelho. Então eclésia, tirar, chamados para fora da igreja. Já compreendemos, já aprendemos, já chegamos ao bom entendimento do que diz a palavra de Deus. Então vamos levar esta sentença para fora onde? Para o mundo, onde estão as pessoas que necessitam da palavra de Deus, certo? Página de número 19, 20, 21, página de número 22. Definições equivocadas. Definições equivocadas de igreja. Aí o escritor vai deixar aqui várias definições. A igreja, irmãos, não é o judaísmo melhorado e continuado. Não. O judaísmo tem a sua tradição. O judaísmo teve a sua tradição, o judaísmo teve as suas leis, né? A igreja é algo que Deus estava guardando e reservando para nós desde a eternidade. Quando a gente vai lá para Efésios, capítulo de número 2,
se não me falha a memória. Vamos lá, Efésios, capítulo de número 2, não, 3. Efésios, capítulo de número 3. Diz assim, capítulo 3, verso de número 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Esse mistério aqui é a igreja, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Antes de Deus até mesmo escolher o povo de Israel como povo, como nação eleita, Deus já tinha esse mistério guardado e reservado, ou seja, a igreja já estava reservada. A igreja já estava guardada ali, só esperando o ponto dela ser revelada. Verso de número 9. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a igreja é algo que já estava reservado nos planos de Deus. Não foi criada quando Jesus veio. Não foi criada quando o Senhor ressuscitou. Não foi criada quando o Senhor foi assunto ao céu. Não, ela já estava pronta, mas ela foi revelada através da vida de Jesus. Amém? Segundo ponto também, a igreja não é o reino. Não. Pode haver alguém que tenha essa ideia aí de reino. A página de número 22. O reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Deus inicia seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e no meio deste. Então, o reino de Deus, antes de tudo, é uma demonstração de poder. Quem é que sofre com essa demonstração de poder? O próprio adversário. O próprio adversário, quando trabalha nas regiões da terra, nas regiões celestiais contra o povo de Deus, ele é o mais afetado quando o reino de Deus é absorvido no meu coração, no seu coração, mediante as nossas ações. Página 23. Quando Deus se manifesta com poder sobre o mundo, irmãos, este entra em crise. Quando Deus se manifesta com poder neste mundo, as estruturas são abaladas. Letra A. Seu poder divino sobre o governo e domínio de Satanás é aplicado, e Satanás, nesse ponto, ele não resiste, ele não suporta. A chegada do reino é o começo da destruição do domínio de Satanás e do livramento da humanidade das forças demoníacas e do pecado. Romanos capítulo 6. O poder para operar milagres e curar os enfermos. Este é o trabalhar do reino de Deus. Não tem nada a ver com a igreja ainda. A pregação do evangelho que produz a convicção do pecado, da justiça e do juízo. A salvação e a santificação daqueles que se arrependem e creem no evangelho. O batismo com o Espírito Santo com poder para testemunhar de Cristo. O poder de Deus, este reino que opera na vida dos homens e das mulheres, demonstra em nossas vidas se de fato a gente está vivendo este reino em nossas vidas. Por exemplo, como evidenciar o reino de Deus em nossas vidas, irmãos? Uma evidência máxima de que as pessoas estão vivendo o reino de Deus é viver uma vida de, primeiro, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ver? Romanos capítulo de número 14, verso de número 17. Romanos 14, verso de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não são coisas passageiras. Não são coisas vulneráveis. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, como é que a gente evidencia o reino de Deus em nossas vidas? Você está dando valor para as coisas passageiras? Não. Justiça, você é justo. Você procura a paz. Você vive com a alegria do Espírito Santo. É assim que a gente evidencia o reino de Deus na vida das pessoas. Você se enquadra nessas palavras de justiça, paz
e alegria no Espírito Santo e não dá atenção às coisas vulneráveis do dia a dia, que é bebida e comida, coisas passageiras, então você está vivenciando o reino de Deus na sua vida. Não quer dizer que isso seja igreja, não é isso. Tá bom? Página de número 24. O reino, ou melhor, a igreja, irmão, não é uma denominação. Apesar de nós usarmos esta expressão, que o reino de Deus, ou melhor, que a igreja, eu congrego na igreja tal, eu congrego na igreja... Não. Nós nos reunimos num templo, e quando nós nos reunimos neste templo, nós nos transformamos numa igreja congregada, porque de fato eu sou uma igreja, você é uma igreja, nós juntos somos uma igreja. Então a palavra não deve ser confundida, e a palavra igreja não deve ser confundida com denominações. Denominações são uma coisa, igreja é outra coisa totalmente diferente. Certo? Página de número 25. Exemplos de igreja local. A gente tinha isso no início da igreja. Um ponto. Um grupo de crentes reunidos numa casa. Romanos, capítulo 16, verso número 5. Os crentes de uma determinada cidade ou localidade. 1 Coríntios 1 e 2. Os crentes de uma província, região, país ou continente. 1 Tessalonicenses 2,14. Gálatas 1 e 12. A casa de oração ou templo onde se reúne a igreja é também chamada igreja. Daí falamos em torre da igreja, dimensões da igreja, inauguração da igreja e etc. Toda vez que um grupo de irmãos se reúne em um determinado lugar para louvar, para bendizer, para adorar, para recitar salmos, para orações, está uma igreja reunida ali também. Tá? Página de número 25 ainda. A palavra usada para a igreja universal. A ideia que a gente tem da igreja universal, irmãos, é a ideia de que Deus está em todos os lugares. Se Deus está em todos os lugares, há irmãos, há crentes que aceitaram a Jesus em todos os lugares, então nós temos essa ideia também de igreja universal. A igreja local, aquela que se reúne no bairro, aquela que se reúne na sua vila, há aquela igreja universal também, que está aqui no Brasil, que está no Japão, que está na América, que está na Austrália, em todos os lugares. É conhecida também como a igreja universal, uma igreja sem fronteiras. Página de número 26. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado e buscar sempre, irmãos, é a união da igreja. Né? Em qual sentido, né, da igreja? Se a gente pegar aqui na página de número 26, paradoxalmente, porém, a igreja conforme existe hoje no mundo não parece estar unificada. Quando a gente vê várias denominações, uma puxando para a direita, uma puxando para a esquerda, puxando para cima, outro para baixo, cada um com o seu... Umas tem pastor, umas tem bispo, tem reverendo, parece que estão todas desunidas. Nesse sentido, sim, elas estão desunidas, irmãos. Mas nós temos que entender que isso não é um problema nosso, que foi causado por nós. Quando a gente olha para a igreja de Coríntios, capítulo 1, verso de número 10 em diante, a Bíblia vai dizer que ali já tinha uma certa desunião dentro da igreja de Coríntios. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. Já havia essa desunião ali. E por que desta desunião, irmãos? Às vezes acontece dentro da igreja, irmãos, grupos de pessoas se darem melhor com alguns pastores, com algumas lideranças, do que com outros. Isto é normal acontecer, não pode acontecer. O que não pode é ser uma indiferença a ponto de fazer com que o meu irmão venha parar na caminhada por causa disso. A gente tem, eu tenho, você tem as nossas preferências, né? Tem pessoas dentro da igreja que a gente cumprimenta, não só cumprimentando, mas abraçando. E dependendo da situação, até beijando. Até homem mesmo, a forma de carinho que a pessoa nos concede fazer isso, a gente faz. Há outros que a gente cumprimenta de longe. Não tem aquela intimidade de conversar de perto, de dividir palavras, dividir problemas e até alegrias mesmo.
Mas isto não quer dizer que nós não amamos este irmão ou esta irmã. É aí que é o ponto, irmãos. Nós não podemos deixar que essas diferenças venham nos atrapalhar dentro da igreja, né? Nós temos que buscar a nossa união em Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, compreendermos a obra redentora de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, e sendo assim deixar Deus trabalhar, irmãos, através do Espírito Santo em nossas vidas, para ir tirando essas arestas e procurarmos sempre esta união. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você vá ter comunhão com todos. Não vamos ter comunhão com todos, irmãos. Como eu acabei de dizer, com uns você vai ter mais intimidade, com outros não. Mas a gente não pode ultrapassar no intuito de ter raiva, ódio e ver, e até mesmo de torcer, quem sabe até para o irmão venha se perder ou algo parecido. Não. A unidade que nós devemos buscar é em torno do nome de Jesus Cristo. E dando, logicamente, procurando se dar bem com nossos irmãos, procurando conversar com nossos irmãos e manter a educação. Então, nós temos que buscar essa união, sim, em nome de Jesus. Página de número 28 vai falar sobre figuras bíblicas da igreja. A seguir, precisamos indagar a respeito das qualidades ou características da verdadeira igreja. Como é que a gente consegue identificar, irmãos, essa ideia da igreja verdadeira? Será que existe uma igreja verdadeira? Certa feita, um irmão disse assim: quando foi que começou os problemas dentro da igreja? Alguém respondeu: quando o ser humano chegou. E é verdade, quando o ser humano chegou na igreja, começou todos os problemas. Então, eu fico assim preocupado quando alguns irmãos começam a... Às vezes a gente pensa, não, lá na minha igreja, lá é uma bênção, lá é isso, é aquilo, a minha igreja. Uma que a igreja não é sua, uma que a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. E não existe igreja perfeita, irmãos. Todas as igrejas vão ter problemas. O fato de você se dar bem com todos os irmãos da igreja, conversar, dar risada, compartilhar de todos os problemas, não quer dizer que esta igreja não tenha problema e que não tenha irmãos ali que tenha problema com irmãos. Né? Então, assim, não existe uma igreja verdadeira. E por mais que você... Não vou parar de congregar na igreja tal, na igreja... Porque lá tem muito problema. Para onde você for vai ter problema, irmãos. Aonde você chegar, o problema ou é você ou vai estar em alguém. Então não adianta. Então, assim, procure ficar onde você está, procure congregar onde você está. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que manter distância, mantenha distância. Mas permaneça aonde você está, irmãos. Porque igreja e problemas vão estar em todos os lugares. A igreja verdadeira, qual é a igreja verdadeira? Pega o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Acredita na obra redentora, acredita que o Pai enviou o seu Filho, 100% homem, 100% Deus. Viveu nesta terra como homem, não pecou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias com os discípulos, foi assunto ao céu, assim como ele prometeu em João 14 em diante que iria, mas queria enviar o Espírito Santo, se não me engano, o verso de número 16, que ia rogar ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo e agora nós estamos aguardando a sua promessa, que é de vir buscar a sua igreja, né, no grande arrebatamento da igreja. Mas, né, vamos procurar compreender esta ideia aqui. Então, a primeira ideia que nós encontramos aqui, irmãos, na página de número 29. A igreja, ela é caracterizada, na continuação ele vai dizer aqui, página de número 28. Vamos abordar este tópico examinando algumas das figuras que Paulo usou para a igreja. Apesar de haver grande número de figuras, examinaremos as principais delas. Então, o apóstolo Paulo colocou a igreja como povo de Deus. Paulo escreveu sobre a decisão divina de fazer os crentes seu povo. Abre aspas. Ele próprio, Deus, diz: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 16.
O conceito da igreja como povo de Deus destaca a iniciativa de Deus na escolha das pessoas. Então, a figura que o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja como povo de Deus, irmãos, quem foi que fez esta escolha? Foi o próprio Deus. Desde a antiguidade, quando escolheu para si criar a humanidade, dentro desta criação ele criou, ou ele escolheu um povo de Israel. Dentro do povo de Israel ele escolheu, né, os que o aceitaram, já estava na vontade de Deus, e todos aqueles que vieram após Israel não aceitar ao Messias, o próprio Senhor Jesus, como o enviado do próprio Deus. Então todos aqueles que foram até o Senhor foram aqueles que ele chamou para si. Então a parte de igreja como povo de Deus, isso se institui da parte de Deus para com os homens, irmãos, tá? Então, quando a gente diz assim, um apelo que a gente faz na igreja, quem quer aceitar Jesus hoje? Na verdade, não é se eu quero aceitar, na verdade é Ele que nos aceita, né? Porque todo o poder, toda a honra, todo o louvor, tudo está nas mãos de Deus. Então é Ele quem escolhe, é Ele quem dá esta liberdade, né, irmãos? De nós compreendermos a sua palavra e se achegar até Ele. Então nós temos esta ideia aí de a igreja como povo de Deus. E se é um povo, foi Ele que escolheu, foi Ele que chamou. Página de número 31. A igreja como corpo de Cristo também é uma figura. A igreja como corpo de Cristo. A salvação em toda a sua complexidade é em grande parte uma consequência da união com Cristo. Cristo no crente é a base da fé e da esperança. Paulo escreve, abre aspas, aos quais, santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se este Cristo, este corpo é formado, a igreja do Senhor, este corpo tem que ter um cabeça, este corpo tem que ter um líder, este corpo tem que ter uma direção. E quando nós vamos lá para Colossenses, capítulo de número 1, vamos lá, Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 18, se não me falha a memória. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a presciência. Quem é o cabeça deste corpo? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Ele que manda, é Ele que vê, é Ele que ouve, é Ele que direciona, é Ele que capacita, é Ele que levanta, é Ele que mata, é Ele que ressuscita, é Ele que faz todas as coisas como o cabeça da igreja. Outra figuração, a figura do corpo de Cristo fala também da ligação mútua entre todas as pessoas que compõem a igreja. Se é um corpo, está tudo unido. O olho está unido à cabeça, os ouvidos, a orelha está unida à cabeça, a boca, o nariz está unido à cabeça, o pescoço que une a cabeça do tronco, o tronco que une os braços, do tronco que une as pernas. Então, há uma união. Então, quando a gente fala deste corpo como figura de igreja, nós estamos embasando bem a palavra união. A igreja é união. Há que ter união entre os irmãos, união entre aqueles que fazem parte deste corpo. Página de número 32, lá embaixo. O corpo deve ser caracterizado pela comunhão genuína. Isso não significa meras relações sociais, mas um sentimento de intimidade e uma compreensão mútua. Deve haver empatia e encorajamento. O que é experimentado por um é experimentado por todos. Diante de Deus, não tem ninguém que é melhor do que ninguém. O sangue de Jesus, irmão, não tem mais valor na vida de um presidente da República do que de um mendigo quando o aceita.
O sangue que foi aspergido na cruz pela vida do mendigo tem o mesmo valor sobre a vida do presidente da República, presidente de qualquer empresa multinacional, qualquer que seja. O sangue de Jesus tem o mesmo valor. Então, diante de Deus, há esta compreensão de que todos são iguais diante de Deus. Sendo assim, o corpo deve ser unido. O corpo de Cristo é também universal, né? É meio complexo, porque nós estamos falando dessa união, mas tem este corpo aqui, e o corpo que está na América, e o corpo que está no Ocidente, no Oriente, é um corpo só. Embora invisivelmente agindo desta forma, né? Fisicamente a gente não vê, mas invisivelmente é desta forma. Então é um corpo universal também, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Partindo aqui, página de número 34, a igreja como templo do Espírito Santo. Então ela tem a ideia de prefigurar o corpo de Cristo, ela tem a ideia de povo, como igreja, tem a ideia de corpo e tem a ideia também de templo do Espírito Santo. A igreja é agora habitada pelo Espírito Santo, tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo. Olha que interessante. Então, o nosso corpo, o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim da mesma forma como habita no meu irmão. É outro Espírito que está habitando nele? Não, é o mesmo Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita nele. E se houver uma terceira, é o mesmo Espírito que habita numa terceira. Se houver uma quarta, quinta, 1000, 2000, 1.000.000, é o mesmo Espírito agindo na vida de cada um dos irmãos. Então não há divisão, é o mesmo Espírito habitando de uma forma coletiva na vida dos irmãos. O Espírito Santo habitando na igreja, ele partilha com ele a sua vida. Então, o Espírito Santo, quando habita na minha vida, ele partilha daquilo que ele espera que nós façamos para que venhamos a alegrar ao Senhor. É o Espírito Santo que transmite o poder para a igreja, como Jesus indicou em Atos 1 e 8. Então, através do Espírito Santo, nós conseguimos compreender a obra de Deus. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que perdoa, é o Espírito Santo que salva o homem da justiça e do juízo. Então, o nosso templo tem que estar apto a receber o Espírito Santo para que venha trabalhar nas nossas vidas. Se o meu templo não é morada do Espírito Santo, tem alguma coisa errada comigo. Se o seu templo não está sendo morada do Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Como é que eu sei que o meu templo está sendo morado? As nossas ações, nossas atitudes, o que falamos, o que pensamos. Quais são as nossas atitudes? Isso vai demonstrar se é a ação do Espírito Santo ou é uma ação carnal, uma ação própria, minha mesmo. Quando eu sou afligido por alguém, quando eu sou atacado por alguém, diante de um problema, quem é que age? Sou eu ou é o Espírito Santo através da minha vida? Temos que ser templo e não adianta ser templo. Tem que ser templo e morada do Espírito Santo. O que tem de templos aí? Quando a gente passa na avenida, numa rua, a gente não vê vários templos. O que são templos? Aquelas armações que são levantadas ali, que estão lá para alugar. Não tem ninguém ali dentro, não tem ninguém trabalhando ali. É um templo vazio, mas está lá, é um templo, às vezes pintado, bonito, tudo organizado pelo lado de fora, bonito pelo lado de fora, irmãos. Mas se você entrar lá dentro, pelo tempo que ele está parado, está cheio de barata, está cheio de poeira, está cheio de sujeira, tem que ter uma limpeza. Então não adianta estar limpo só pelo lado de fora, né? A gente é templo e tem que ser morada do Espírito Santo. Eu sou templo e minha vida está aberta. O Espírito Santo vir morar e agir na minha vida, certo? O Espírito Santo que transmite o poder para a igreja, como indicou em Atos 1 e 8. O Espírito Santo sendo também produz unidade no corpo. O Espírito Santo habitando na igreja também cria sensibilidade
a liderança do Senhor. Jesus havia prometido continuar com os discípulos, mas ele também disse que precisava partir para que o Espírito Santo pudesse vir. Concluímos que a habitação do Espírito Santo é o meio de Jesus estar presente conosco. Assim Paulo escreveu, abre aspas, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai dizer assim, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito tem que estar demonstrando que é dele, e só vai demonstrar isso com as suas atitudes, com a sua vida diária, é que nós vamos compreender, irmão, se de fato o irmão ou a irmã é templo e morada mesmo do Espírito Santo. Tomar uma aguinha aqui que secou a garganta. Página de número 36, o Espírito também é, em um certo sentido, o soberano da igreja, pois ele é quem equipa o corpo, dispensando os dons que, em alguns casos, são pessoas para preencher vários ofícios, em outros são habilidades especiais. Por exemplo, quando a gente vai lá, 1 Coríntios capítulo de número 12. 1 Coríntios capítulo de número 12. Eu sempre, quando estou na aula conversando com os irmãos, eu pergunto se é normal a gente pedir dons para Deus. Quando a gente vai para o texto, irmãos, a gente tem a ideia e nota isso quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao verso de número 31, irmãos, não uma nem duas, mas várias vezes vocês vão ver a palavra corpo. O apóstolo Paulo está se referindo ao corpo. E quando é ao corpo, ele vai citar a orelha, ele vai citar o braço, ele vai citar a cabeça, ele vai citar o nariz, ele vai citar várias partes do corpo. E ele finaliza no verso 31 dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostraria um caminho mais ainda excelente. Então, algumas pessoas têm a ideia de que pode pedir dons para si. Biblicamente falando, pelo contexto que a gente vai ler ali, que a gente vê ali, do versículo 12, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12 ao 31, você não pede dons para si, você pede dons para o corpo. Ao pedir os dons para o corpo, o Pai, através do Espírito Santo que concede os dons, vem, capítulo 12, verso de número 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que vem e olhando para o corpo, olhando para a igreja, ele reparte para quem ele quer. Dentro desta repartição, ele pode sim, no querer, na vontade dele, passar para você também que está orando. Então, qual é a ideia que a gente tem no texto? É você orar a Deus e pedir para que Deus abençoe a igreja com dons espirituais. Então, quando você ora para Deus pedindo para que Deus abençoe a igreja com dons espirituais, o Pai, através do Espírito Santo, que é Deus, vem e reparte a cada um como ele quer. E dentro dessa repartição, você pode ser um que vai receber, que esteja ali na brecha orando, pedindo para Deus abençoar a igreja com dons, e a igreja pode ser abençoada. Pode ser que você receba um dom, pode ser que você não receba também. E é interessante que ele começa a terminar no versículo de número 13, que ele diz, quando vocês procurarem os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é mais importante do que os dons. Aí ele entra no capítulo 13, o amor. O amor é o mais excelente do que todos os dons. Amém? Então é o Espírito Santo, irmãos, que vem e concede à igreja os dons. Página de número 37. A igreja como um edifício
de Deus. Então a gente já viu a igreja aí como templo do Espírito Santo, já vimos a igreja como corpo e já vimos a igreja também como povo, corpo e templo. E também a igreja como um edifício, página de número 37. Vejamos algumas características de um edifício material representando verdades mais profundas do edifício. Vamos lá. Página número 37. O alicerce do edifício. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 3, do 9 ao 11. Muitos edifícios têm ruído. O exame pericial revela falhas na fundação. Ora, material inferior, ora é a mão de obra. Ora é a planta, na qual houve falha de cálculo. Tudo isso fornece lições espirituais a respeito da igreja. Quando consideramos que o seu alicerce é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a pedra fundamental deste edifício. Quando nós falamos do edifício, colocamos a igreja como um edifício de Deus, este edifício está alicerçado de uma pedra, ou em uma pedra fundamental. E esta pedra aqui, ela não está trincada. Esta pedra aqui, ela não vai quebrar, ela não vai se esmigalhar, ela não vai rachar nada. Por quê? Porque esta pedra aqui é Jesus. É a pedra fundamental. Como ele colocou ali em Mateus capítulo 16 e o verso de número 18. Vamos ler lá. Mateus capítulo de número 16. Capítulo de número 16. 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra aqui é o próprio Senhor Jesus. É o próprio, é ele que é a pedra. Então este edifício aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo coloca a igreja como um edifício, ele sabe o que ele está dizendo. O edifício aqui é Jesus, que é o cabeça da igreja. Ele vai falar sobre essa estrutura também. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Um prédio não pode ser construído de maneira imprevista ou casual. Ele obedece a um plano traçado que pode ser de um simples e humilde prédio até um arranha-céu. Uma vez que o alicerce da igreja é ilimitado, ela pode crescer sem parar. Mas à medida que ela cresce, precisa cuidar da sua estrutura, para que essa apresente aos olhos de Deus simetria, ordem, equilíbrio, beleza e perfeição. Assim, receba a aprovação dele no dia do seu acabamento e inspeção. Então, ele vai colocando aqui, irmãos, a igreja como uma estrutura de um edifício, que todos que vão construir um edifício não se constrói da noite para o dia. Há um trabalho, há uma pesquisa, há um estudo feito primeiro de quanto se vai gastar, aonde vai ser feito, quanto tempo vai demorar, as pessoas que vão trabalhar. É uma série de coisas, irmãos, uma série de situações que devem ser colocadas no papel para que, quando começar a obra, que não venha parar no meio do caminho por falta de condições de se realizar, ou erro na planta. Já imaginou um erro na planta, irmãos? Depois de 6, 7, 8 meses de construção, ter que arrumar algo e ver que para arrumar aquilo que foi feito vai ter que se desmontar tudo aquilo, não tem como. Então ele aplica a ideia daqui da igreja aqui como estrutura do edifício. Quando a gente começa na fé, irmãos, a gente tem que ter esses cuidados de compreender, de estudar, de melhorar, de ser uma referência quando a gente está começando, para que nós não venhamos deixar falhas, porque se tiver falha no processo, depois vai ter que vir arrumar. E para arrumar essas falhas, irmãos, às vezes pode ser doloroso, cansativo. Pode haver um problema. Pode haver E aí, como é que vai fazer? A nossa caminhada, irmãos, é olhando para frente. Assim como disse o apóstolo Paulo, se eu não me engano, quando ele escreve aos irmãos filipenses, capítulo de número 3, verso de número
13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem começa com Cristo, quem começa em Deus, quem começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo, não tem tempo de ficar olhando para trás, irmãos. O nosso olhar é para frente, é olhar adiante. Deus não se agrada daquele que põe a mão arada e começa a olhar para trás. Então, entendeu? Então, esse alicerce tem que ser muito bem feito, muito bem abalizado, porque senão sabe o que acontece, irmãos? Chega um ponto que nós estamos agora vivenciando, nós estamos vivendo essa pandemia, esse problema todo aí, e o que tem de gente pregando sobre o arrebatamento da igreja, escatologia e tal. E até aí tudo bem, irmãos, pregar quanto a isso, eu acho que tem que pregar sempre, não só agora em tempos de pandemia. Mas o que tem de gente fazendo planos, cálculos, e até marcando, irmãos, a volta de Jesus. Aí o pior não é nem essas pessoas falarem isso, o pior é você ver pessoas que congregavam ali com você, estavam ali, dá ouvido a essas pessoas, irmãos. Aí entra em pânico, entra em desespero, aí começa a dar vazão a isso, e o pior é que a pessoa não se sossega só em ouvir essas coisas, e quer passar adiante também essas situações, tudo porque não teve uma boa base, não teve um bom alicerce, irmãos. Irmãos, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Reconheço que a minha igreja onde eu congrego, ou a minha igreja no modo geral, ela tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas uma coisa eu posso dizer, irmãos, a Assembleia de Deus não prega heresia, irmãos. Heresia, não, você pode até discordar de algumas situações referente a dízimo, referente a questão de mulheres não poder serem levantadas como diáconas, ou como diaconisa, ou como pastoras, outras coisas. Agora, heresia, irmãos, está muito longe. Está muito longe da Assembleia de Deus ficar pregando heresia, irmãos. Então, se você não tem uma base firme, irmão, o que é que sabe que vai acontecer? Você é levado por ventos de doutrina. Por quê? O que vai acontecer nesses momentos aqui? Ó? Vou mostrar para você o que vai acontecer aqui. Ó. Nós chegamos aqui, quando o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai escrever para que Timóteo tivesse cuidado com essas pessoas aqui. Ó. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com Deus, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Levadas de várias concupiscências. Essas pessoas que entram nessas casas, irmãos, são pessoas que vivenciaram a fé, não guardaram a fé, não fizeram uma boa base, agora foram levados por ventos de doutrina. Se eu não me engano, é 2 Timóteo, 2 Pedro. Deixa eu ver se é 2 Pedro mesmo. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Alguns se introduzirão no meio do povo de Deus, pregando heresias. E o pior, as pessoas vão dar ouvido às heresias. Então fique atento, irmãos. Tenha uma boa base, fique atento sobre todas essas coisas para você compreender, irmãos, que se você não tiver uma boa base, você pode ser levado sim por esses ventos de doutrina, que está cheio aí, gente marcando a volta de Jesus. Aí não acontece, aí o camarada vem com outro estudo, aí marca de novo. Aí você vai ver lá, irmãos, a pessoa tem quase 300 mil seguidores, irmãos. 300 mil seguidores.
E pessoas que você vai analisando ali e vendo que essas pessoas participavam de igrejas normais, mas dizem que foram libertos, dizem que estão libertos agora, meu Deus. E correndo atrás de pessoas assim, que ficam marcando volta de Jesus. Aí no volta o camarada vem dar outra explicação e as pessoas continuam. Tem uma boa estrutura, irmão, senão você acaba sendo levado. A planta da construção do edifício, página 37 ainda. Essa planta é a palavra de Deus, é através dela que as almas se salvam e são edificadas na fé. Veja a planta da igreja em 2 Timóteo 1:13, 1 Pedro 4:11, 1 Coríntios 4 e número 6. O construtor do edifício, está lá em Efésios capítulo 2, 22 e 4:4. O supremo construtor é o Espírito que dirige a igreja, mas ele a edifica através de homens chamados para isso. O Espírito Santo usa pessoas para edificar a igreja. Agora vamos lá. Se o Espírito Santo usa pessoas, ele chama pessoas, essas pessoas então após o chamado de Deus na sua vida, se capacitam para daí dar início. Uma pessoa que vai investir o seu dinheiro para construir um edifício, irmãos, é mais fácil ele dar esta planta para um engenheiro formado, para um engenheiro que já tem uma base para construir edifícios. É mais fácil ele dar para uma pessoa dessa ou para uma pessoa que ainda está na faculdade ainda. Eu não estou dizendo, irmãos, que quando a gente leva para o lado espiritual, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Tá? Isso é uma coisa. Tá? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que Deus não chama só... tirar uma dúvida com vocês aqui, porque as pessoas leem esse texto aqui e parece que Deus não chama outras pessoas, né? Capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 26, assim, 1:26 de 1 Coríntios. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ele está dizendo, não são muitos, mas são chamados. Não são muitos os sábios, mas são chamados. Não são muitos os poderosos, mas tem poderosos que são chamados. Sim. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era qualquer um, falava 5 idiomas, 2 cidadanias, um homem zeloso naquilo que ele fazia. A Bíblia vai dizer que ele era zeloso na lei. Então Deus chama sim pessoas capacitadas para a obra. Chama sim. E essas pessoas capacitadas para a obra estão na frente realizando o trabalho e conduzindo a igreja para que ela venha crescer cada dia mais e venha se fortalecer cada dia mais. E neste processo também as pessoas que não são poderosas, que não são, elas estão num processo de crescimento também, que depois Deus, através do Espírito Santo, chamará também essas pessoas para serem incluídas nessa linha de frente para dar continuidade no crescimento da igreja também, irmãos. Então não são muitos, 1 Coríntios capítulo verso 26, não são muitos os sábios, mas são chamados. Mesmo que sejam poucos, mas são chamados sábios. Não são muitos poderosos, não são muitos, mas tem alguns que são chamados. E esses que são chamados para estar na linha de frente, para tomar posições e para tomar decisões que vão dar continuidade à igreja, certo? Os materiais da construção. Quais são esses materiais desta construção? 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Ele vai colocar aqui quais são esses materiais. E se alguém, sobre este fundamento, que é o verso 11. Vamos entender o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, a pedra inicial, o 12. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, esses são os materiais de construção. Ele vai colocar aqui. Vemos nesta passagem a menção de 6 materiais da construção. 3 materiais são bons, são aprovados por Deus. 3 outros não servem. Ele vai falar. Primeiro material, ouro, representa 2 coisas. A glória de Deus, comparar as expressões bíblicas querubim de ouro e querubins de glória. Então, trabalhar com ouro na edificação da igreja é trabalhar para a glória de Deus. É tudo o que fizermos para Ele.
O ouro é o trabalho feito exclusivamente para a glória de Deus. Este ouro que é trabalhado no fogo, este ouro que é trabalhado para se tirar todas as arestas dele, é um dos materiais que são aproveitáveis, essenciais, para que esse edifício, né, que está sendo concluído como um material, venha se qualificar ali para ser um esteio, um alicerce desta obra. O ouro. A prata também, irmãos. Isso fala da redenção da alma mediante a expiação. Trabalhar com prata é empenhar prioritariamente nossos dons, tempo na salvação dos perdidos. Então a prata vai falar na redenção. Quem é que vai levar essa redenção para as pessoas? Senão eu e você, através de nossas vidas. Por isso nós temos que estar preparados para isso. Pedras preciosas representam as doutrinas da palavra de Deus. Olha a importância da gente compreender a palavra de Deus. Então, quando você está lançando a palavra de Deus para alguém, você está lançando um material que vai ser o edifício do que vai ser criado naquela pessoa. Então, se você põe um material qualquer ali, se você põe um material de má qualidade ali, não vai se sustentar. Aquela pessoa não vai se sustentar. Hora ou outra, aquele edifício que iria ser formado ali vai sucumbir, vai terminar ali na vida daquela pessoa. Esses três, ouro, prata e pedras preciosas, são materiais importantíssimos e de resistência que vão permanecer. Porém, tem outros materiais que não vão resistir, que é a madeira, representa a humanidade, a madeira vive da terra e tem duração limitada, então tudo que é passageiro, tudo que é limitado, não pode ser usado como definição para se colocar neste edifício. Você usa a madeira até para se fazer a armação, em algumas caixas que vai usar o concreto, mas depois é tirado e jogado fora. E o que vai ficar mesmo é o concreto mesmo, que vai ficar ali na edificação. Então a madeira não vai resistir. O feno, então, nem se fala. E a palha também. Então madeira, feno e palha são materiais que, se forem usados, irmãos, vai ser usado, mas vai ser queimado. Não vão resistir, tá? A igreja, sim, agora como noiva de Cristo também. A igreja é representada como uma virgem, como uma mulher, como uma donzela virgem. A igreja, ela tem que ter esse aspecto, né? Os seus vestidos têm que estarem limpos, a sua aparência tem que estar adornada e ela tem que estar sempre esperando o seu noivo. Este é o papel da igreja. A igreja como ministério, a igreja como comunhão espiritual, a igreja como um exército engajado num conflito espiritual. A igreja também ela é chamada também, ou ela é comparada também a um exército que esteja pronto para batalhar. A igreja também como a coluna e o fundamento da verdade. E aqui a gente finaliza funcionando assim, como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservar na íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. Amém? Aqui nós terminamos a nossa segunda aula, como o termo que nós usamos, né, de definição da igreja. Semana que vem, ou melhor, na próxima aula, a gente vai gravar e vai colocar aqui a fundação da igreja, né? Quando que a igreja começou? Quando Jesus foi morto na cruz? Quando Jesus ressuscitou? Quando Jesus foi assunto ao céu? Quando o Espírito Santo desceu? Quando foi que a igreja se iniciou na terra? Amém? Vamos ver isso na próxima aula. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até uma próxima. Fiquem com Deus.